ensaiei meu golpe o mês inteiro. Montei bomba e estopim, gastei tudo em explosivo, sem cartão corporativo, e ele jurou guerrear por mim. Minha tenda estava tão bonita, era tudo pro meu mito, o prê, ai prê. Em assoalho tão chinfrim, eu dormi o mês inteiro e ele jurou guerrear por mim. Mas chegou quebra-pau no Congresso Nacional e ele não guerreou. Eu chorei, na papuda eu chorei. Não pensei que mentia esse mito que eu tanto amei. Mas chegou os PM mal, miau, miau, miau. E ele não se importou. Eu chorei, na papuda eu chorei. Não pensei que mentia esse mito que eu tanto amei. Vi que a democracia é uma coisa onde existe lei. Miau, 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 miau. Olá pessoal, bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023, para que não esqueçamos do triste passado e venhamos a baixar a guarda. O bolsonarismo foi derrotado, porém o gabinete do ódio continua ativo. Vem a contagem regressiva. Já passaram 61 dias da saída do autoritarismo neonazifascista e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a divulgar o nosso canal, compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o conteúdo. O assunto que estarei trazendo hoje é: Bolsonaro, o fugitivo da justiça brasileira, continua nos Estados Unidos da América atacando o judiciário brasileiro e tentando desvencilhar de sua culpa. Quero trazer esse vídeo de Jair Bolsonaro e fazer a minha reputação à sua fala mentirosa, como sempre. O vídeo 1. Cada vez mais perdendo a nossa liberdade de expressão. E quem apoia muito isso? A própria imprensa. Reputação 1.1. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, participou de um evento na Flórida, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 28. Fala a uma pequena plateia. Bolsonaro, que está nos Estados Unidos como turista e está fazendo palestras cobrando pela mesma, cometendo crime, pois estrangeiro com passaporte de turista não pode trabalhar remunerado nos Estados Unidos. E volta a atacar as decisões do judiciário brasileiro quando defendeu os envolvidos nos episódios de violência em 8 de janeiro, durante a invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília. Ponto 2. Quando volta com a mesma falácia de que estão perdendo a liberdade de expressão,
quando na realidade eles confundem liberdade de expressão com liberdade de agressão. Veja o vídeo. Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. No Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos agora 1.3. Quando Bolsonaro diz que no Brasil tudo é fake news, que na verdade quase tudo que Bolsonaro e seus seguidores falam é fake news, até porque Jair Bolsonaro implantou no país um mundo paralelo para seus seguidores, que são uma espécie de seita bolsonarista, baseada em fake news, onde a mentira se tornou a verdade e a verdade se tornou em mentira. O bem se tornou mal e o mal se tornou em bem. Desde que passou a citar o versículo bíblico de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parafraseando, e conhecereis a mentira, e a mentira vos aprisionará. E isso com a aprovação de pastores, seus conselheiros. Vai completar 2 meses, né? 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado, quando foram presas, um canivete sequer com elas. E estão presas, chefe de família, senhoras, mães, avós. Vídeo 2. Reputação 2. 2.1. Quando Jair Bolsonaro diz que vai completar 2 meses que as 900 pessoas estão presas e são tratadas como terroristas, Bolsonaro comete uma grande mentira, que no dia foram presas mais de 1.500 pessoas, porém foi feita uma triagem, muitos foram soltas por não estarem envolvidas diretamente com os atos de terrorismo. Segundo o jornal G1 da Globo, dos 1.398 presos, 457 foram liberados mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Desses 446, não são de Brasília. Quando Bolsonaro diz que não foi encontrado com as pessoas presas nenhum canivete sequer com elas, quando
A gente sabe que quando o interventor da segurança do DF, Paulo Capelli, e o comandante da PM do DF foram para prender pessoas que tinham saído do quebra-quebra dos prédios dos três poderes e estavam no QG. O comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, impediu e até ameaçou de haver um banho de sangue, insinuando que havia armas no acampamento. Então, o ministro deixou para prendê-los no outro dia, pela manhã, que deu tempo dos terroristas fugir e levar armas e outros. Foi constatado que o QG do Exército de Brasília era ponto de apoio dos terroristas, bem como os 3 terroristas que tentaram explodir bomba no aeroporto de Brasília. Washington de Oliveira Souza, que foi encontrado com um arsenal de armas, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza. 2.2. Então, estão presas chefes de família, senhoras mais avós. Bolsonaro defende que essas pessoas, apenas para dizer que está preocupado com elas e todas as pessoas que estavam nas manifestações antidemocráticas no QG do Exército, desde o pai de família, a mulher, a avó, estavam ali pedindo intervenção das Forças Armadas para aplicar um golpe no presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para que Bolsonaro continuasse no poder. Presas. E ontem o ministro da Justiça declarou: são pessoas muito perigosas. O Marcola não, trouxeram o Marcola para o convívio próprio dele agora no DF. Eu tirei de São Paulo, se bem que foi uma decisão do MP do Estado, mas a decisão era de muito tempo atrás. Nós tiramos o Marcola, exmatou gangue todo de São Paulo e mandamos para presídio de segurança máxima, para que não continuasse comandando o crime. Trouxeram o Marcola agora para o convívio da sociedade. Esse não tem perigo nenhum, mas essas pessoas que estão presas, 900 aproximadamente, são perigosas. Refutação 3. Quando Bolsonaro reclama e diz que o ministro da Justiça declarou que as pessoas que foram presas são pessoas muito perigosas. Realmente, todos eles cometeram crimes, uns em menor escala e outros em maior escala, e serão punidos conforme a lei. 3.1. Veja só a malandragem barata de Bolsonaro, tentando enganar os adeptos da seita bolsonarista quando faz uma comparação entre os bolsonaristas do QG do Exército e o Marcola, ex-chefe do PCC, que foi transferido em 2019 de São Paulo para o Presídio de Segurança Máxima em Roraima. Essa transferência faz parte de estratégia de segurança quando surge denúncias de plano de fuga feito pelo PCC, bem como a transferência dele para São Paulo se deu por motivo de um suposto plano de fuga, informou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando a prevenir um suposto plano de fuga ou resgate desses presos.
Veja só a malandragem de Jair Bolsonaro usar o caso de Marcola, pois o PCC, e ainda acusa o governo atual de trazer Marcola para o convívio do PCC, pois o PCC havia finalizado 90% do planejamento para executar um resgate cinematográfico que ocorreria no Presídio Federal de Porto Velho. 3.2. E ainda questiona em relação a Marcola, que está preso em prisão de segurança máxima em São Paulo. Não tem perigo nenhum, mas essas pessoas que estão presas, 900, são perigosas? São perigosas? Pergunta Bolsonaro. Sim, tanto Marcola quanto os terroristas que estão presos, soltos, são perigosos, uns com maior grau e outros com menor grau de periculosidade. Ah, o Capitólio brasileiro. Oh, quem está preso aqui no Capitólio americano? A grande maioria está solta, está respondendo o processo, né? O devido processo. No Brasil, não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria, sequer estavam na Praça dos Poderes naquele fatídico domingo que nós não concordamos com o que aconteceu lá, mas a grande maioria sequer estava na Praça dos Poderes, estão presas. Refutação 4. 4.1. Bolsonaro ainda continua tentando justificar o injustificável e fazendo suas comparações, que é apenas uma metonímia, quando diz: o Capitólio brasileiro, quando Bolsonaro fala em Capitólio brasileiro, nos faz lembrar que Bolsonaro disse a respeito da invasão do Capitólio, ou seja, Congresso, nos Estados Unidos, por trumpista: se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que nos Estados Unidos, afirma Bolsonaro. Apoiadores no Palácio do Alvorada, em 7 de janeiro de 2021, um dia depois da invasão do Capitólio. Bolsonaro prometeu e cumpriu, até porque os atos terroristas no domingo de 8/1, bolsonaristas foram além, depedraram não só o Congresso, o Capitólio, mas o STF e o Palácio do Planalto. 4.2. Quando Bolsonaro pergunta: quem está preso aqui no Capitólio americano? A grande maioria está solta, está respondendo ao devido processo. No Brasil, não. Respondo: gente, apesar dos dois casos serem parecidos, porém o caso de 8/1 no domingo foi bem pior, como o Bolsonaro já havia prometido, e também as que estão presas foram pegas no flagrante, que configura prisão preventiva, que não tem prazo determinado. E conforme a triagem, muitos foram soltos, alguns com tornozeleira eletrônica e algumas restrições. Não se pode alegar que não estão sendo tratados com o devido processo legal. 4.3. Quando Bolsonaro diz tem formal de culpa, não tem instrumento
contra as pessoas. Gente, essa é outra aberração de Jair Bolsonaro, pois foi os próprios bolsonaristas baderneiros e produziram provas contra eles mesmos quando filmaram tudo e ainda publicaram nas suas redes sociais. Vídeo 5. Refutação 5.1. Quando Bolsonaro alega que a maioria que foram presas não estava na praça dos deputados e foram presos, isso não importa, pois aqueles que estavam no acampamento estavam lhe dando apoio e cometendo crime contra a democracia, pedindo intervenção das Forças Armadas, irão ser punidas conforme a gravidade do seu crime. 5.2. Quando Bolsonaro diz não concorda com os atos de vandalismo do dia 8, no domingo, Bolsonaro tenta se desvencilhar de sua culpa, até porque até agora ele não falou uma palavra condenando os terroristas que são seus aliados, que praticam os atentados. Pelo contrário, está defendendo. Para finalizar, gente, até agora não consigo entender por que o judiciário, até agora, diante de tantas provas, o envolvimento de Jair Bolsonaro como comandante dos atos terroristas, estão muito preocupados com o devido processo legal, enquanto Jair Bolsonaro continua a cometer crimes nos Estados Unidos e gastando dinheiro público e atacando o judiciário com fake news para insuflar seus seguidores fanáticos que ainda o acreditam nele, apesar do abandono aos seus seguidores que estão presos, e insuflar a sua base política que agora tenta obstruir as investigações com uma CPMI contra o presidente Lula, que é a vítima do terrorismo. E agora vem a pergunta: para que serve a prisão preventiva? É só para os seus seguidores terroristas e não serve para Bolsonaro e seus filhos? Até o próximo vídeo.